Fala, meus queridos! Professor Adilson aqui, né? Para a gente estar dando início a mais uma aula de geografia. O tema da nossa aula de hoje é a União Europeia, né? O que é? Vamos tentar entender um pouquinho o que seria, né? Isso que a gente tanto ouve falar nos noticiários, na mídia, o que é essa tal dessa União Europeia. Primeiro, né, é o maior bloco econômico do mundo, né? O que é um bloco econômico? São associações de países que normalmente fazem fronteira, países fronteiriços que se associam para poder crescer mutuamente, econômica e socialmente as suas nações, né? E a União Europeia, ele é o maior bloco do mundo, bloco econômico do mundo, e é conhecido por aí pela livre circulação de bens, de pessoas, de mercadorias e por ser o primeiro a adotar uma moeda única, que no caso é o euro. Atualmente ele conta com cerca de 27 países e tem a sua origem, né, a sua data de assinatura de tratado, de iniciação de fevereiro de 1999. Porém, a gente tem que entender que antes da constituição aí da União Europeia, existiram outros acordos econômicos e políticos entre países da Europa. Lembrando que a Europa é um continente que passou por duas guerras, né? E assim precisou fazer seus processos de reconstrução ao longo da história. E por ser um continente pequeno, muitas associações foram feitas entre os países antes, né, de se aprimorar e chegar até a União Europeia da forma que ela é hoje. Aí trago aí para vocês a bandeira da União Europeia, né, caso vocês ainda não tenham visto. Essa é a bandeira que representa esse bloco econômico, a associação desses países. Primeira coisa que a gente tem que entender é o que é o euro, né? Euro é a moeda única que circula dentro do bloco. Ele foi criado antes da constituição da União Europeia. Foi criado durante o Tratado de Maastricht, em 1991. Entretanto, ele era utilizado apenas para trocas cambiais, para trocas de valores, entre os países que faziam parte do bloco, pois esses países, cada um tinha a sua própria moeda. E tanto os governos quanto a própria população preferia a manutenção da sua própria moeda, ao invés de adotar uma única moeda que representasse todos. Em 2002, o euro foi colocado em circulação oficialmente, né? E alguns países do bloco não aceitaram o euro como sua moeda. Dinamarca e Inglaterra em específico, porque suas moedas elas são mais valorizadas do que o euro. E o euro demonstrou ao longo do tempo um crescimento muito rápido, uma valorização muito rápida, e passou a ser um grande concorrente do dólar, né, que é a moeda de circulação no mundo aí. Zona do euro, para a gente entender, né, esse termo, ou área do euro, corresponde aos países membros da União Europeia que adotam o euro como moeda oficial, porque, como eu disse, nem todos adotam o euro como uma moeda sua, né? Outros não aceitam o euro como moeda por inúmeros fatores. Atualmente, 17 países do bloco compõem a chamada zona do euro. São 17 países onde todos eles utilizam a mesma moeda. O euro tem o mesmo valor dentro de todos esses países. Entre os demais, 2 optaram pela não adoção da moeda, no caso Reino Unido e a Dinamarca, e o restante não preenche, né, ainda as características necessárias para poder estarem abraçando o euro. Provavelmente suas moedas são ainda muito desvalorizadas em comparação ao euro. Aí eu trago para vocês aí só umas imagens das cédulas de euro, como é que são. Vocês podem reparar que tem a bandeira da União Europeia. E uma curiosidade sobre o euro é que muitos países que adotam o euro, né, a população ela não identifica o euro como sua moeda. Vocês repararem, as cédulas, né, do dinheiro, elas tendem a estar representando elementos históricas dos países, alguma coisa cultural do país. Só vocês olharem as cédulas de real, né, representam algumas coisas referentes ao Brasil. E algumas populações na Europa não identificam o euro como uma coisa que se represente. Como se elas, através da utilização do euro, estivessem perdendo um pouco da sua identidade nacional por estarem usando como valor uma moeda que não representa o país delas. Uma pequena curiosidadezinha aí sobre o euro. Uma característica da União Europeia é a livre circulação de pessoas e bens. É um mercado único de bens e serviços, né, que é o principal motor da economia da Europa. De acordo com esse tratado de livre circulação, é permitida a circulação de cerca de 508, 510 milhões de pessoas dos países que compõem ali a União Europeia. Pessoas, capitais, produtos, né? Isso serve para poder alavancar a economia dos países. A circulação de pessoas e de mercadorias
sem pagar tarifa, sem necessidade de grandes documentos dentro do bloco, faz com que muito dinheiro circule dentro do bloco e aqueça a economia de todos os países que fazem parte. Mas essa livre circulação também gera alguns conflitos. Como o exemplo da questão turca. A Turquia é um país que está cogitando fazer parte da União Europeia, mas ele tem uma característica cultural que faz com que parte da população europeia não queira a livre circulação de turcos dentro do bloco. Uma das desculpas, né, que está muito relacionada também à xenofobia, é o fato da Turquia ser uma ponte para o Oriente Médio e que assim a Turquia seria a porta de entrada para grupos terroristas no continente europeu. Isso é uma das desculpas, uma das coisas que eles questionam sobre a entrada da Turquia no bloco. Uma outra característicazinha, isso é rápido, é só para vocês tratarem, que é o protecionismo. O que é o protecionismo? É o Estado, o governo, protegendo a economia. No mundo capitalista, isso é uma coisa ruim, né? Porque o capitalismo ele não quer que o Estado intervenha na economia. E a União Europeia ela é capitalista, mas para a produção agrícola, em específico, ela tem medidas políticas de proteção. O que significa? O continente europeu é um dos menores continentes do mundo. As áreas agrícolas no continente europeu, em comparação com outros continentes, são muito pequenas. Todos os outros continentes são maiores, todos os outros continentes são proporcionalmente mais produtores do que os países europeus. Então, o que os governos fazem? Eles têm uma política de proteção ao seu agricultor, que faz com que as mercadorias agrícolas circulem mais barato e os agricultores eles recebem incentivos financeiros do governo, recebem ajuda do governo para a sua produção. É uma forma dos governos incentivarem a produção agrícola, manter populações também no espaço rural, para diminuir o êxodo na Europa, né? E também faz o seguinte: produtos agrícolas vindo de países de fora da União Europeia têm tarifas alfandegárias mais caras. Isso faz com que os produtos estrangeiros entrem por um valor mais alto, fazendo com que o mercado, a concorrência do mercado, seja mais favorável para os agricultores de dentro da própria União Europeia. Lembrando que protecionismo dentro da política capitalista de produção é uma coisa ruim para os capitalistas. Para o capitalismo isso é uma coisa ruim. O capitalismo não quer que o Estado intervenha na economia. Mas para a produção agrícola, a União Europeia faz isso. O Brexit, né, que é a saída do Reino Unido, é um fato recente da União Europeia. Em 2016, a população do Reino Unido foi às urnas e o Reino Unido, né, que foi formado por Inglaterra, Países de Gales e Escócia, eles formam aí a Grã-Bretanha, né, e Irlanda do Norte, foram às urnas para poder votar se os países sairiam ou não da União Europeia. E a maioria das pessoas que foi às urnas votou pela saída, sendo que a votação não era obrigatória e proporcionalmente foi a menor parte da população que se dispôs a ir votar. Então a menor parte da população acabou votando pela saída do bloco. Segundo algumas estatísticas, foram até as populações mais velhas. Os jovens não foram votar. Então ficou conhecido como Brexit, que é a saída, né, desse conjunto da União Europeia. Eles não fazem mais parte a partir de 2020 agora. Eles já estão... O processo de saída já foi meio que concluído. Esperamos cenas dos próximos episódios aí para saber o que vai acontecer efetivamente. E é isso aí, galera. Foi só uma horinha rápida, só pra gente entender essa dinâmica aí da União Europeia, uma coisa que eu achei que ficou um pouco deficiente quando a gente falou um pouco sobre a Europa. Achei importante a gente tratar de um assunto que é muito relevante dentro de concursos e provas, coisas que vocês vão ser cobrados mais à frente, tem que pelo menos entender um pouquinho de como isso funciona, né? Lembrando que a União Europeia ela tem alguns objetivos bem claros, que são promover a unidade política entre os seus países, melhorar as condições de vida e de trabalho das populações, também faz parte dos objetivos da União Europeia, melhorar as condições de livre comércio entre os países que fazem parte ali do bloco, reduzir as desigualdades sociais, né, que vem aí da melhorar as condições de vida da população, fornecer desenvolvimento econômico aos países, para esses países que fazem parte do bloco, mas ainda não são tão desenvolvidos, e tornar um ambiente de harmonia dentro do continente europeu. São alguns dos objetivos que a União Europeia tem como bloco. Beleza, galera? Espero que tenha ficado claro para vocês. Até a próxima aula aí. Um forte abraço.